tarde a todos. Este é o programa Esquadrão Cidadão, que vai ao ar todas as sextas, às 16h30, aqui na Jovem TV. Junte-se a nós no Facebook, Esquadrão Cidadão, e siga conosco nesta jornada do direito e da educação em auxílio à sociedade. Comigo nesta tarde, a minha esposa e psicopedagoga, Simone Soares. Boa tarde, Simone. Boa tarde, Dr. Júlio. Boa tarde a todos. É um prazer estarmos aqui novamente nesta tarde de sexta-feira para conversarmos mais um pouquinho com vocês que nos acompanham aí pela Jovem TV e também pelo Facebook. Nós agradecemos a participação de todos e esperamos que fiquemos juntos até o final do programa. Bom, o tema de hoje trata da inclusão. Eu vou falar da Lei 13.146 de 2015, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. E, antes de iniciar, gostaríamos de mandar um abraço carinhoso a todos os nossos amigos que nos acompanham, dentre eles o nosso amigo de primeira hora, Marcelo Turra, colunista dessa TV e que desempenha um trabalho maravilhoso no Trabalhadores de Jesus, palestrante de primeira linha. Mandar um abraço também ao nosso amigo José Neto, fisioterapeuta também de primeira qualidade a serviço da cidade de Cabo Frio. Quer mandar um abraço para alguém, Simone? Eu gostaria de mandar um abraço à família Cubota, na pessoa da Leidiane e do senhor Eduardo, da Casa Magia dos Sonhos, Casa de Festas, Magia dos Sonhos. Um abraço carinhoso para vocês. Pois bem, o assunto que me cabe é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, como disse, Lei 13.146 de 2015, que é fruto de uma construção jurídica que começa em 1989, com a Lei 7.853, que dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência, sua integração social e define alguns crimes, né? Dentre outros, a discriminação da pessoa com deficiência no ambiente de trabalho. Em 1981, surge a Lei 8.213, que dispõe sobre direitos previdenciários, e no artigo 93 trata das cotas das pessoas com deficiência no ambiente de trabalho, definindo que empresas com até 200 empregados têm que contratar 2% de seus funcionários com deficiência. E chegando uma empresa com mais de 1.000 funcionários, por obrigação, a ter que contratar 5%, tem que ter 5% das pessoas com deficiência em seus quadros. Em 2009, em 2009, o Brasil, por meio do decreto 6.949, torna-se signatário da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, uma convenção realizada pela ONU em Nova York, em 30 de março de 2007. Chegando a 2015, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei 13.146. Ela teve, em primeiro momento, 3 relatores, o senador Paulo Paim, a senadora de São Paulo, Mayra Gabrini, pessoa com cadeirante, né, uma senadora cadeirante, e posteriormente, por último, o senador Romário, foi o último relator desta lei. Bem, por definição, o artigo 2º dessa lei diz
O que é uma pessoa com deficiência? Pessoa com deficiência é aquela que tem um impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Por que não usar o termo... Por que a inadequação técnica do termo portador, que é um termo recorrente, é um termo que os operadores do direito usam de forma recorrente e que eu me pego usando também pelo costume anterior, né? Mas, tecnicamente, é inadequado em razão da portabilidade ser algo transitório, né? Por exemplo, um motorista porta a sua carteira de habilitação enquanto dirige. Ao chegar em sua residência, deixa de portar. Então, dá uma conotação de transitório, o que não seria adequado, mas isso é uma questão menor e menos importante diante do tema, né? Bom, dada essa definição rápida, histórica, a definição do que vem a ser uma pessoa com deficiência, vamos falar dos objetivos dessa lei. Quais os objetivos do Estatuto da pessoa com deficiência, da pessoa com necessidades especiais? Os objetivos são 3: garantir direitos, oportunidades e acessibilidade. E essa lei é muito bonita. Eu peço aos senhores que se debrucem sobre ela por um tempo, porque verão um desfile de direitos. É uma pena que as leis, elas são, denotam um mundo ideal, né? Representam um mundo ideal, aquele mundo que a gente queria ver na prática, mas a realidade é muito diferente disso, né? Então, ela desfila direitos, dentre os quais o direito à saúde, com oferta de próteses e órteses. Ela nos dá ela dá às pessoas com deficiência o direito à moradia, o direito ao trabalho com cursos de formação e capacitação, a assistência social com um salário mínimo para aqueles que não conseguem prover a sua própria subsistência, direitos previdenciários, direito à cultura, esporte, turismo e lazer, direito ao transporte e à mobilidade, direito à ciência e tecnologia, dentre as quais a tecnologia assistida, igualdade perante a lei e criminalização das condutas discriminatórias. E aí vocês podem estar se perguntando, mas espera aí, você desfilou por todo esse cabedal de direitos e a educação? A educação eu deixei exatamente por último, porque é tema da Simone, né, como pedagoga que é. Mas ela revela na área jurídica uma celeuma muito grande, porque tratou do tema não só em aspectos estruturais, questões de acessibilidade das escolas e tudo mais. Ela foi fundo no tema e construiu um arcabouço jurídico de proteção a essas pessoas que passa também pela seara pedagógica, com 3 medidas, a meu sentir, mais importantes. São elas: a contratação pela escola de profissionais de apoio a essas crianças e adolescentes com deficiência, sala de recursos e material adaptado. E isso gerou, evidentemente, por parte das escolas, não vou dizer revolta, mas criou-se uma celeuma muito grande em torno do tema, defluindo exatamente para o dinheiro, né? Quem é que vai custear isso tudo? Pela lei, as escolas. As escolas, a seu turno, disseram: não, nós não temos condição, vamos à falência
se seguirmos à risca esta lei. Então, criaram-se soluções para adequar o tema. Uma delas, a divisão das despesas entre pais e as instituições de ensino, para exatamente poder prosseguir com isso, porque cada um alegava uma coisa, né? E a Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino chegou a entrar, inclusive, com uma ação direta de inconstitucionalidade do artigo 28, que trata especificamente desse tema aqui, né? Dizendo, olha, nós não temos como suportar esse tipo de coisa, isso é inconstitucional. Pois bem, meus amigos, toda essa situação é criada para incluir as pessoas no campo teórico, né? A lei é muito bem feita, mas no campo teórico e na prática, como é que ficamos? Na prática, como ficam os pais e as crianças que desejam estudar na escola A, ou na escola B, ou na escola C, e lidam com diretores, com instituições que não estão preparadas e não querem receber essas crianças. É importante frisar nesse diapasão que a escola é obrigada a receber as crianças. É obrigada por lei. E, caso os pais desejem que a criança estude naquela determinada escola, pode fazê-lo procurando um profissional do direito e buscando os seus direitos para que isso aconteça. Mas como fazê-lo, né? Como fazê-lo na prática se a própria instituição não demonstra a boa vontade necessária para receber essas crianças, se não tem o preparo para receber? Hoje, para que os senhores tenham uma ideia, menos de 10% das escolas cumpriram as expectativas básicas no que pertine à estrutura. Menos de 10% das escolas têm acessibilidade. Se a gente for parar, só não te interrompendo, doutor Pois Júlio, não. mas já interrompendo, quando a gente tem o direito de ir e vir, no caso, quando o assunto é acessibilidade, é inclusão, né? Nós não precisamos ir muito longe quando a gente fala de acessibilidade, quando você diz que a lei é muito bonita na teoria, mas na prática não é isso que nós vivenciamos no dia a dia. Nós vamos aqui perto, nós vamos na nossa própria cidade. Uma pessoa cadeirante, como que ela faz para ter acesso às coisas? A gente não tem calçada. Se nós que não temos nenhuma questão física, vamos dizer assim, né? Temos dificuldade, buracos nas calçadas que você não consegue andar. Agora, coloque-se no lugar daquele que tem uma deficiência, no caso de um cadeirante, uma pessoa que usa uma muleta para se deslocar, para se locomover, né? A gente vai no próximo a nós, aqui no Boulevard Canal. A gente tem ali na beira-mar, ali à beira do canal, um local turístico, né? O acesso aos restaurantes, e a gente não consegue passar. A gente corre o risco de tropeçar ali, cair, se machucar gravemente. Agora, você imagina aquela pessoa que tem uma necessidade, que tem uma deficiência, um problema de locomoção, né? E aí é a situação da lei. A lei diz uma coisa, mas e aí se cumprir em todas as esferas, né? Em todas as situações, como que a lei realmente, como que a gente não tem visto, na verdade, se cumprir o que está na lei. É verdade, Simone. Você tocou num ponto muito importante. Esses dias eu estava indo ali para o centro e, ao passar ali por baixo da ponte, exatamente beirando o canal, me deparei com um cadeirante e, com extrema dificuldade, eu tive que ajudá-lo, inclusive, para passar ali por baixo da ponte, porque eu estava percebendo e
e me comoveu. Eu fiquei, em certo sentido, triste, porque ele falou assim, eu já estou acostumado, sabe? As pessoas estão resignadas, quer dizer, existe uma lei com uma vacância aí de um prazo para não ser técnico, né? Com um prazo de 180 dias para que as cidades se adequem, enfim, a essa lei, né? Mas na prática nada acontece. A gente se depara, foi o que estávamos conversando antes de começar o programa. Se nós, que não detemos necessidades especiais, é uma dificuldade para a gente andar em uma área nobre, como o Boulevard Canal ali, você andando ali, você quase cai, você tropeça se tiver de salto alto, cai porque é buraco, é aquela construção ali de pedra portuguesa que você coloca o pé ali e pisa em falso, quer dizer, a gente já viu inúmeras vezes as pessoas caindo, idosos ali, e não precisa ter deficiência ou necessidade especial para isso, né? Bom, então a gente encerra esse primeiro bloco e já a gente vai voltar. Colégio Futuro, educando com Cristo. Nossa missão é educar com amor, transmitindo conhecimentos que possibilitem a formação de cidadãos com caráter irrevogável e formar profissionais preparados para enfrentar os desafios do mercado de trabalho. Possuímos uma equipe de profissionais qualificados, ensino de qualidade, laboratório de raciocínio lógico, robótica expoente e uma ótima infraestrutura, da educação infantil ao ensino médio. Unidades em Jardim Esperança, Parque Burle, Caminho de Búzios, São Pedro e Araruama. Aqui no Colégio Futuro, seu filho é nosso filho também. Venha fazer parte da nossa família. Pensou em presentear aquela pessoa especial? Então, pensou em Dual Presentes. Tudo em lembranças, presentes, papelaria, caixas de joias, agendas, cadernos e livros personalizados. Produzimos embalagens de presente. Temos também caixas organizadoras, canecas, aromatizantes e linha infantil de decoração. Novidades e lembranças é aqui. Venha nos conhecer. Pensou em presentear? Vem para Dual Presentes. Rua José Bonifácio, 410, Centro de Cabo Frio. Telefone 22 99922 2297. 22 99922 2297. Bem, voltamos com o nosso segundo bloco e hoje o nosso assunto é inclusão. É um assunto que eu sou sinceramente suspeita em falar porque eu amo muito este assunto.
É um assunto que quanto mais a gente lê, quanto mais a gente se interessa, mais a gente se apaixona e mais a gente fica meio indignado ao mesmo tempo, diante do que o Dr. Júlio colocou muito bem, quando a gente pensa no que a lei diz e naquilo que na prática a gente vê. Falar em inclusão sempre é um tema muito precioso, muito importante nos dias de hoje. A cada dia que passa, nós precisamos nos reinventar, nos readaptar para essas situações, né? São situações muito novas, muito desafiadoras, e nós precisamos garantir, né, doutor Júlio, quando a gente fala em direito, os direitos coletivos e individuais das crianças, dos alunos, dos adolescentes, quando o assunto é inclusão. Bem, os desafios da inclusão são muitos, né? E a gente, quando fala especificamente na educação, né? Quando a inclusão voltada para a criança que está na escola, que onde eu atuei, onde eu fiquei por muitos anos trabalhando junto a essas famílias, a essas crianças. E nós vamos ali, como é difícil a escola realmente se adaptar a essa situação. Como o doutor Júlio falou no primeiro bloco, são várias situações em que a gente se depara no dia a dia e por mais que a gente leia, e por mais que a gente estude, porque é um assunto, a cada dia a ciência descobre uma situação nova, a cada dia a neurociência descobre uma situação nova, e vemos aí síndromes que até então não tínhamos conhecimento aparecendo, sendo nomeadas, né, de acordo com os diagnósticos que vão aparecendo. E quanto mais a gente se organiza em relação a isso, a gente estuda, a gente vai a congresso, a gente se atualiza, mais a gente vê que a gente ainda tem muita coisa para aprender. É verdade. Né? Muita coisa para aprender, porque a gente parte, falamos até muito nisso no programa passado, que cada ser humano é um ser humano independente da situação que ele tenha. Por mais que ele chegue para a gente com um diagnóstico já, ele tem uma dislexia, ele tem um transtorno de déficit de atenção, ele tem uma descalculia, uma desortografia, ele tem uma situação relacionada ao autismo, por mais que ele tenha já algum diagnóstico, cada criança, cada adolescente, cada ser humano é um ser humano diferente uns dos outros. Né? Dentro de certas síndromes, nós temos ouvido falar nisso a cada dia, os neuropediatras, os psiquiatras infantis, os médicos, psicólogos, terapeutas, a gente ouve muito falar disso e a gente sabe que a ciência aí prova isso o tempo todo. Dentro de cada síndrome, dentro de cada situação, a gente tem N situações. Não basta chegar e dizer, meu filho tem tal problema e a escola tem que se preparar para tal problema. Dentro daquele tal problema, daquela tal situação, temos aí um leque de questões para resolver. Então, a escola, inclusive, é aquela que vai se abrir, vai ser aquele espaço aberto para todos, né? Para as crianças que estão lá sem alguma especificidade, sem alguma questão em particular, mas também para aquelas que apresentam uma necessidade especial. A gente vê aí, quando a lei diz que a escola tem que se adequar para todos, né? E para aqueles que necessitam de um atendimento diferenciado, de um olhar cuidadoso, a escola tem que se adaptar mais ainda com relação àquela criança. Mas não é o que a gente encontra na prática, né? Na prática a gente encontra dono de escola aí dizendo, olha, tem algum problema? Não, então diz que está lotado. Isso é revoltante. A gente não quer isso, né? O mundo, a gente não quer, sabe que não vai ter um mundo ideal, mas que as pessoas sejam minimamente humanas para entender aquela situação ali daquela pessoa, a dificuldade para acolher de alguma, para incluir
aqueles pais inicialmente e depois a criança, porque só vai ter ganho, só vai ter ganho. Sim. Como nós conversamos até semana passada, a angústia, né, dos pais que chegam para a escola para poder buscar um auxílio, buscar uma ajuda. Quantas vezes eu já escutei, eu não sei mais o que fazer, Simone, com meu filho. Né? O que mais eu posso fazer? Já fazemos de tudo, já buscamos todos os profissionais possíveis e ainda temos questões a resolver. Né? Se existe uma angústia da família, duplica isso, triplica, quadruplica em relação à criança. A criança, o sofrimento da criança é muito grande. Eu não canso de afirmar isso, porque quem sofre mais do que o pai, mãe, é a criança que está lidando de tudo e não consegue muitas vezes aprender, não caminha, não evolui, não porque ela não quer, porque ela é preguiçosa, como a gente também já citou aqui, porque ela está fazendo de qualquer jeito. Não, é patológico, vai além daquela situação. Desculpa, Não, e talvez a criança tenha que lidar com a própria angústia dos pais, que em certo sentido passa para a criança. Sim. Porque os pais estão angustiados por querer o melhor para a criança. E eles é como se você estivesse batendo em um muro. Você chega de onde você não espera, porque instituições renomadas, sabe? Instituições que precisariam ter um olhar mais sensível, né? E não tem. Simplesmente você percebe no olhar daquelas pessoas que elas não querem te receber. E isso é mais angustiante. E a criança sente isso. O pai os pais, essa angústia dos pais também prejudica. Não tinha que acontecer essa angústia, bastava-se cumprir a lei. Sim. Cumprir o que está previsto na lei. É um mundo que a gente quer, que deseja. Quer dizer, tá ali no campo teórico. Mas a prática é muito diferente. Então, como que a escola, né, se prepara para garantir essa inclusão? Quando a lei diz que a escola tem que receber, o que a escola tem que fazer para receber essa criança, essa família que está lá angustiada, precisando de uma atenção, precisando de um atendimento? Primeira coisa, ou uma das primeiras coisas que a gente tem que se adequar, é a questão da adaptação dos espaços. Mas quando a lei fala de adaptação de espaço físico, eu também costumo dizer, eu vou um pouquinho até mais além, eu falo que a adaptação da comunicação com a criança, da comunicação com a família, adaptação ao jeito como eu recebo desde lá do portão, né? Porque foi como você falou, o pai já tem aquela angústia, né? Aquela ansiedade, como que vai receber meu filho, como que vai tratar o meu filho. Então, tem toda essa adaptação. Então, a adaptação não é só do espaço físico, não é só a acessibilidade para o cadeirante, não é só a criança chegar, sim. Né, e ter lá o local dela ou acesso. Eu falei isso. Não é uma questão estrutural. Somente. E quando recebe, eles acham que é uma questão estrutural. Não, eu vou botar uma rampa aqui. Muito mais um banheiro adaptado, com barra, né, com espaço mais largo, como a lei prevê lá o espaço. Enfim, mas é uma questão... não perder esse olhar que nós, seres humanos, somos um ser completo. E por sermos completos, nós somos emoção, nós somos cognição, nós somos parte motora, parte espacial, né? Nós somos um ser completo. Então, não basta eu ter uma rampa para que a minha criança com a cadeira de rodas chegue até a sala de aula. Eu preciso de recebê-la com carinho, com cuidado. Isso é a adaptação do espaço físico. Porque quando fala esse espaço físico, pensa-se que é só a parte estrutural. Criação de estímulos específicos de acordo com a necessidade de cada um. Volto à fala anterior. Cada criança, por mais que ela tenha um diagnóstico fechado, dentro deste diagnóstico ainda nós temos muitos detalhes para trabalhar. Então, dentro de cada situação, a gente precisa criar estímulos específicos para atender cada necessidade. Então, isso também é um olhar cuidadoso quando eu falo de inclusão, né, de incluir
realmente, né, não só na teoria, mas na prática, essa criança na escola. O atendimento educacional especializado, né, que é a sigla que a gente chama de AEE, Atendimento Educacional Especializado. E aí, por exemplo, a gente fala de organizar uma avaliação, por exemplo, quando a lei fala de currículo adaptado, avaliação adaptada. Só que muitas vezes o professor, a escola, pensa assim, vou fazer uma coisa assim para o pai pensar que eu estou dando conta do recado com relação à criança com a necessidade especial. Vou fazer uma atividadezinha qualquer para aquela criança só para dizer que ela está incluída. Né? É a pseudo-inclusão. Né? Então, reorganizar o conteúdo, reorganizar uma avaliação, fazer uma readaptação não significa que eu tenho que colocar a criança aquém do que ela possa, só para eu poder dar uma satisfação à família, né, no caso da escola. Seu filho está fazendo isso aqui e só para dar uma satisfação. E também, dessa maneira, a gente mascara uma progressão da criança, né? Ela consegue chegar em tal habilidade, mas eu só vou até aqui porque ela tem uma necessidade especial, então eu só vou até ali, então eu só vou adaptar o currículo para ela só até aqui, porque aí ela alcança, eu dou uma satisfação para a família, e aí fica tudo mascarado, né? Ali para a família, a criança não vai além do que ela possa, né? Dentro da particularidade dela, dentro da situação que ela tenha, de transtorno, de síndrome, de deficiência que seja, então a gente vai só até aqui, né? Ou seja, a gente vai nivelando por baixo e para baixo, né? Nunca vamos dar mais um pouco para ver até onde aquela criança, porque todos nós somos capazes de aprender, independente da nossa situação. Né? Nós vemos aí diariamente na mídia os atletas, né? Os paralímpicos, então pessoas que se superam, a gente vê vários depoimentos na própria mídia. Então na escola não é diferente, a criança, a gente sabe quanto mais a gente estimula, e a gente falou muito isso semana passada, desde a barriga, desde lá da concepção, quanto mais eu estimular, mais a criança vai responder, quanto mais precocemente eu fizer isso, mais retorno eu vou ter da criança em relação ao aprendizado também. Sim. Né? E passa pelo papel da escola também, né? Pela verdade da instituição, não é isso? Sim. A sala de recursos, né, multifuncional também, a criança precisa de um espaço além de frequentar a sala regular, dependendo do caso. O que eu gosto muito de abrir esse parêntese, cada caso é um caso. Né? Então, tem crianças que ela consegue estar o tempo todo na sala de aula regular, mas tem casos de crianças que a gente precisa fazer esse apoio na sala de recurso multifuncional, porque ali ela vai ter outras situações adaptadas para ela, outras atividades didáticas ali, vai ter outra dinâmica para ela adaptada para atender aquela necessidade dela especificamente. Então, ela tem o direito a isso, essa sala de recurso para além da sala regular, né? Ali no atendimento. Ali você tem material didático acessível, um cronograma já estabelecido, onde a família precisa saber o que está acontecendo. É muito importante que a família saiba que tal horário ela está em sala de aula regular, tal horário ela está na sala multifuncional, ali na sala de recursos, sendo atendida naquilo que especificamente ela precisa. Quando a gente fala também de adaptação curricular, a gente está falando do que a gente chama, dentro da inclusão, de PDI, que é um plano de desenvolvimento individual. Ou seja, volto na mesma tecla, cada um é cada um, cada ser, cada criança é uma criança, independente da situação que ela tem. Então, é preciso que a escola, neste movimento de inclusão, de adaptação, monte para ela ali um PDI, que é um plano de desenvolvimento individual, dentro desses recursos, considerando todas as situações e as especificidades daquela criança. Outra coisa muito importante também, e aí a gente volta a tocar num assunto, que é o trabalho com a socialização, né? O preparo da criança e do recebimento dessa criança. Quando a gente fala em inclusão, né? A palavra inclusão, incluir, trazer para si. Então,
esse movimento de socialização também, doutor Júlio, é muito importante para que a gente não caia na situação do bullying. Né? Que hoje em dia a gente... Que será assunto de um próximo programa, de um programa futuro. Que a gente também, que o bullying hoje é tão falado na mídia, né? Tão pedido, por favor, tenham atenção ao bullying. Então, para que essa criança não seja desmerecida, seja bem cuidada, e tenha prazer em estar ali aprendendo, né? Essa criança com necessidade especial e sendo recebida da melhor maneira. Então, esse preparo, esse trabalho da socialização dela e dos outros é muito importante. Simone, deixa eu dar um dado aqui para os nossos amigos, espectadores. São 46 milhões de pessoas que têm algum tipo de deficiência, segundo o último censo. 35 milhões de cegos, 13 milhões de surdos, 10 milhões de pessoas com dificuldades motoras e 3 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência mental. Isso torna muito relevante esse tema, muito relevante, né? É isso. Então, no próximo bloco, a gente volta falando mais um pouquinho, a gente vai chamar os comerciais e a gente volta para encerrar esse assunto que é bem polêmico. Colégio Futuro, educando com Cristo. Nossa missão é educar com amor, transmitindo conhecimentos que possibilitem a formação de cidadãos com caráter irrevogável e formar profissionais preparados para enfrentar os desafios do mercado de trabalho. Possuímos uma equipe de profissionais qualificados, ensino de qualidade, laboratório de raciocínio lógico, robótica expoente e uma ótima infraestrutura, da educação infantil ao ensino médio. Unidade Zen, Jardim Esperança, Parque Burle, Caminho de Búzios, Búzios, São Pedro e Araruama. Aqui no Colégio Futuro, seu filho é nosso filho também. Venha fazer parte da nossa família. Pensou em presentear aquela pessoa especial? Então, pensou em Dual Presentes. Tudo em lembranças, presentes, papelaria, caixas de joias, agendas, cadernos e livros personalizados. Produzimos embalagens de presente. Temos também caixas organizadoras, canecas, aromatizantes e linha infantil de decoração. Novidades e lembranças é aqui. Venha nos conhecer. Pensou em presentear? Vem para Dual Presentes. Rua José Bonifácio, 410, Centro de Cabo Frio. Telefone 22 99922 2297. 22 99922 2297. Bem, nós estamos falando hoje no nosso programa Esquadrão Cidadão a respeito da inclusão. No primeiro bloco, o Dr. Júlio
nos orientou com relação à lei 13.146 de 2015, quando ela fala de como que a sociedade e a escola tem que se adequar para receber essa pessoa com necessidade especial. E aí, no segundo bloco, nós falamos de como que a escola faz para se adaptar a essa situação da inclusão. Então, dentre muitas questões, né, que eu gosto muito de frisar e falar, quando eu falo inclusão, eu tenho que lembrar que eu preciso ter o olhar total daquela criança, né? Nós falamos isso e eu volto a repetir que nós somos um ser total, nós não somos só emoção, nós não somos só cognição, nós não somos feitos em pequenas parcelas, nós somos um ser completo. Então a gente precisa, para receber essa criança por completo, ter esse olhar em que ela é um ser humano total. Outra coisa muito importante para a escola, quando o assunto é inclusão, é a atualização dos profissionais que lidam com aquela criança. A atualização dos profissionais que estão com elas diretamente, seja o professor da sala de aula regular, seja o professor da sala de recursos, seja a equipe gestora, todos precisam estar atentos para a inclusão, de fato, dessa criança acontecer, desde a hora que ela chega na escola, desde a portaria até as pessoas com as quais ela tem mais contato. Então, todos nós precisamos incluir essa criança, estar atento a este movimento de inclusão. E a parceria da escola com a família e com os profissionais que estão envolvidos no atendimento a essa criança, a esse adolescente, porque cada um tem o seu papel dentro da vida dessa criança, desse adolescente. Então, é preciso que haja um entrosamento desses três para que tudo aconteça de forma tranquila na vida dessa criança. Nós vivemos num mundo de diferentes habilidades, diferentes comportamentos, diferentes conhecimentos. E quando o assunto é inclusão, nós precisamos ter mais esse cuidado, né, de saber que cada um de nós tem a sua potencialidade, cada um de nós tem a sua particularidade. E o nosso dever como pessoa, antes de sermos qualquer profissional, é ter o cuidado com cada um, né, ter o respeito pela necessidade de cada um, independente se ela tem uma coisa específica ou não. É o respeito pela diferença, né? Sim. É o respeito pela diferença. Então, somos diferentes, portadores não, né? Com deficiência ou sem não, deficiência, né? É isso. Então, eu respeito, a gente não perder de vista isso, né? E o cuidado ali com a minha criança, na escola, na sala de aula, eu digo que a gente, quanto professor, pessoas que trabalham dentro de escola principalmente, nós temos o poder ali de prejudicar uma vida ou de fazê-la evoluir, porque nós estamos com um ser humano nas mãos para poder dar o conhecimento, nortear, né, a vida acadêmica daquela criança. Então, que a gente tenha sempre esse cuidado, profissionais de educação, pessoas que trabalham com as crianças, sobretudo as crianças com alguma necessidade especial. Bem, nós tivemos algumas questões, doutor Júlio, que nos enviaram por e-mail, que me foi enviada por e-mail, aí eu separei umazinha, eu acho que dá tempo de eu responder. É a Beth, ela me mandou lá do Peró, ela me mandou por e-mail. Aliás, se as pessoas quiserem anotar o e-mail, é Ci Soares, psicopedagoga, tudo junto, Ci Soares, psicopedagoga, @hotmail.com, né? Então, a Beth me enviou uma pergunta e eu separei. Beth, obrigada, um abraço. E fala assim: meu nome é Beth, Simone, meu nome é Beth, falo do Peró.
e gostaria de tirar uma dúvida. Meu filho tem 8 anos e ainda não lê direito, quase nada. Escreve só com letra maiúscula e a escola me chamou esse ano. Você acha importante eu procurar, então, algum profissional? Eu acho que, como a gente falou muito, eu falei muito isso na semana passada, né, Beth? Algumas situações, quando elas são muito recorrentes, né, uma criança, você diz que seu filho tem 8 anos, ainda não lê quase nada, só escreve com letra maiúscula, ou seja, ele já está numa idade em que ele já passa por um processo de finalização de alfabetização, né? Ele já está caminhando para encerrar esse primeiro ciclo, que é o primeiro ciclo que a gente chama de alfabetização. Então, e principalmente um detalhe, por isso que eu puxei a pergunta dela, que me chamou a atenção, a escola me chamou esse ano. Uhum. Então, eu falei muito isso semana passada, da gente dar ouvidos quando existe algum chamamento por parte da escola, porque, e o que é muito interessante, o que é muito legal, porque se a escola chamou, a escola está atenta a esse movimento, né, de inclusão, de um olhar cuidadoso para essa criança que está apontando, sinalizando alguma situação em que ela precisa de alguma observação mais específica. Então, o que eu te aconselho, né, em respondendo aqui a sua pergunta, se você deve procurar, então, um profissional, certamente, se a escola te chamou, a escola deve ter te encaminhado para algum profissional. Então, realmente é importante que você dê ouvidos e atenda a esse pedido, porque as pessoas que estão com o seu filho lá na escola, passam muito tempo e vendo a evolução, ou não vendo, e não estão vendo a evolução. Nós já estamos encerrando o ano, né? Eu imagino que ele tenha 8, que já esteja de 8 para 9 anos. Então, já seria uma idade que ele teria que já estar lendo, já estar entendendo o que ele está escrevendo. Ou seja, ele não lê direito, não entende quase nada, não lê quase nada, já com 8 anos, né? E provavelmente virando de 8 para 9 anos. Então, é uma situação, principalmente quando a escola te encaminha, quando a escola te sinaliza, te chama. Volto a falar, se a escola chamou, se encaminhou para um profissional, procure esse profissional, porque quanto mais precocemente, Beth, você conseguir perceber o que está acontecendo com o seu filho, mais fácil será a intervenção e a evolução dele dentro do aprendizado, dentro da escola, que é o objetivo. Então, é interessante, por isso que eu puxei, doutor Júlio, a pergunta da Beth pelo e-mail que ela me encaminhou. Uhum. É importante também dizer, Simone, que às vezes as pessoas confundem direito com vantagem, né? O direito, ele tem uma máxima que dá tratamento igual aos iguais e desigual aos desiguais na medida da sua desigualdade. O que você quer dizer com isso? Tá, num concurso público aí, que eu tenha que efetuar, por exemplo, uma corrida com outro homem, eu vou estar em igualdade de condições com aquele homem. Então, a lei tem que dar tratamento igual aos iguais. Agora, se essa mesma corrida tem uma moça, né, um homem e uma mulher, é evidente que será dado tratamento desigual por ser uma moça e fisiologicamente menos preparada, apenas fisiologicamente, né? Em condição de maior fragilidade, que vai demandar uma corrida menor ou um tempo maior, né? Então, dar tratamento igual aos iguais e desigual aos desiguais, na medida da sua desigualdade. Eu acho que é importante frisar isso também. Sim, é a igualdade de oportunidades, né? Todos nós temos direitos, né? Quando a gente fala de inclusão, quando eu falo da inclusão do aluno com necessidade especial, então é dar a oportunidade daquela criança evoluir. E isso é muito importante. Então, Beth, eu espero que eu tenha atendido. Volto a colocar à disposição, né, o nosso Facebook, é só acessar lá Esquadrão Cidadão, e aí lá no pedacinho lá de procura, no cantinho lá, né, no íconezinho de procura do Facebook, quem tem Facebook é só colocar Esquadrão Cidadão, que já aparece lá
vamos lá, curta a nossa página, temos já alguns artigos lá, se quiser mandar uma mensagem por ali também pelo Messenger, pode mandar uma mensagem inbox que nós responderemos e atenderemos na medida da nossa possibilidade. Meu e-mail, né, como a Beth, eu brinquei semana passada, papel e caneta na mão para anotar, provavelmente a Beth atendeu o meu pedido, estava com papel e caneta na mão, anotou meu e-mail e mandou a pergunta dela, eu agradeço. E o e-mail, quem quiser anotar também, Cisoares, psicopedagoga@hotmail.com. Eu teria o maior prazer em responder, trazer aqui a dúvida, né? E também atender na medida da minha possibilidade. Isso aí. Nós agradecemos a todos aí pela audiência, né? Pela paciência de estar conosco, né? E talvez a gente pode adiantar já o Dá um próximo, spoiler da próxima. dar o spoiler. Dá o spoiler do próximo programa. Do próximo programa? O que você está pensando aí? Eu tive também algumas pessoas com umas dúvidas, mandando no e-mail, pedindo para falar sobre transtornos de leitura, transtornos de aprendizagem, questões mais ligadas a algumas dúvidas em relação a isso. Então, na próxima semana, como é um assunto muito extenso, falar dos transtornos, sobretudo aqueles ligados à leitura e à escrita, eu pretendo, nos próximos programas, a partir de cada um deles, falar de um deles. Um programa falar de dislexia, o outro de ortografia, mas eu não vou dar um spoiler muito completo, né? Para ficar a curiosidade do espectador dizer, o que será que vão falar semana que vem? Então, nas próximas semanas eu pretendo começar a falar para atender também outras pessoas que me pediram isso por e-mail. É verdade. Simone, eu gostaria também, por último, de orientar os pais. Eu falei preteritamente que adequações vêm sendo feitas, né, no sentido de dividir os gastos, né, com a educação dos filhos, né? Existem saídas, as pessoas buscam saídas, né? Uma é dividir com o pai, a escola pede para que o pai divida aquele gasto com o cuidador e com o material didático, né? Uma outra solução que as escolas vêm encontrando é aumentar um pouco mais a mensalidade, né, de forma total, né, de todos, para que aquele jovem com deficiência possa ser atendido. Então, são soluções alternativas, mas é importante deixar claro que a lei não prevê isso. A lei diz que a pessoa tem direito à matrícula do seu filho com deficiência. Então, é preciso saber e reiterar isso. As alternativas, elas são válidas dentro das possibilidades das pessoas. Não é isso? É isso. Aproveitando, pedir a você, doutor Júlio, para deixar um contato também. Eu vou deixar o meu site, o site do escritório, importante, né? É www.dornelasdecastro.com. Lá tem todos os dados, tem o endereço do escritório, telefone e se precisar da gente, ainda que seja para tirar uma dúvida, qualquer coisa a gente está à disposição para ajudar. Então, nós agradecemos muito a presença de todos aí do outro lado da telinha, agradecemos aqueles que nos acompanham e têm nos acompanhado também pelo Facebook. E eu queria deixar um pensamento para a gente finalizar e refletir para o final de semana, aproveitando que hoje é sexta-feira, finalzinho de semana, fica uma reflexão aí de um livro muito interessante que chama-se O Poder da Ação. O autor dele é um PhD, é Paulo Vieira, e ele fala o seguinte: tem poder quem age, e mais poder ainda quem age certo. Né? Então, a gente correr atrás dos nossos direitos, né? Buscar o olhar cuidadoso para todas as situações. Eu acho que a gente começando a agir, se cada um de nós, né, fizermos um pouquinho, que a gente sempre ouve muito e fala muito isso no dia a dia, se eu fizer valer, agir
né, e você agir, cada um de nós agindo e agindo certo, a gente começa a ter um pouquinho de poder em relação às coisas. Olha, como a gente não combina, eu não sabia que você ia falar do livro, né? Então eu vou aproveitar e dar a deixa do meu livro, um livro que eu escrevi chamado Qual é a Sua Doença, em que eu reporto exatamente isso. As pessoas sadias, aí tem um monte de doenças e diante do sofrimento da doença de um parente, de um ente querido, né? Eu comecei a observar as pessoas nas ruas, a pessoa dita normal, dirigindo o carro como um louco por aí pela cidade, por aí pelo Brasil, né? E eu comecei a traçar um paralelo, né, das crianças, das pessoas com deficiência e essas pessoas que também têm as suas doenças. Então, todos nós somos doentes de alguma forma, né? Então, eu aproveito, já que você indicou um livro aí, eu vou indicar o meu, então, Qual é a Sua Doença? Então, muito obrigada. Esperamos vocês na próxima sexta-feira, na Jovem TV, às 16h30, para continuarmos a nossa jornada aí do Esquadrão Cidadão, uma jornada pelo direito e pela educação. Muito obrigada a todos, fiquem com Deus, um ótimo final de semana e até sexta-feira com o Esquadrão Cidadão, se Deus quiser.